E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Tiago e nessa videoaula vamos fazer a resolução do PET 4 do primeiro ano do ensino médio de Física, referente à semana 5. Então vamos lá, questão 1. Para um mergulhador, cada 5 metros de profundidade atingida corresponde a um acréscimo de meia atmosfera na pressão exercida sobre ele. Admita que esse mergulhador não consiga respirar quando sua caixa torácica está submetida a uma pressão acima de 1,02 atmosferas. Para respirar ar atmosférico por um tubo, a profundidade máxima em centímetros que pode ser atingida pela caixa torácica desse mergulhador é igual a... Então, olha aí, nós temos aí o mergulhador lá, o canudinho, né, o tubo, e as opções seriam 40 centímetros, 30, 20, 10 ou 15 centímetros. Então, vamos resolver isso daí. Vamos escolher os dados que ele nos deu. Ele deu que a densidade da água, 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico. A aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. A pressão máxima que ele consegue respirar debaixo d'água, 1,02 atmosferas. E lembrando aí um dado fundamental que ele não deu no problema, mas que é para ser considerado para a sua solução, é que uma atmosfera, né, é igual a 1 vezes 10 a quinta Pascal. Muito bem, então vamos colocar aí, a gente sabe que pressão é igual a pressão atmosférica mais a pressão exercida pelo líquido, densidade, gravidade vezes altura. Então a pressão máxima que ele consegue, na qual ele consegue respirar, é 1,02 atmosfera, que é igual à pressão atmosférica, 1 atmosfera, mais densidade da água 10 ao cubo, a aceleração da gravidade 10, a altura é o que eu quero saber. Então, substituindo a atmosfera para Pascal, uma atmosfera é 1 vezes 10 a quinta, né? Então, vai ser 1,02 vezes 10 a quinta, que é igual a uma atmosfera, 1 vezes 10 a quinta, mais 10 ao cubo vezes 10, dá 10 à quarta. Multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Então, vai ficar 10 à quarta é igual a 1 vezes 10 à quinta está positivo, passa para o outro lado, negativo. 1,02 vezes 10 à quinta menos 1 vezes 10 à quinta. 1,02 menos 1 dá 0,02. Então, 10 à quarta H é igual a 0,02 vezes 10 à quinta. Então, meu H vai ser 0,02 vezes 10 à quinta dividido por 10 à quarta. Divisão de potência de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes. 5 menos 4 dá 1. Então, vai ficar 0,02 vezes 10. 0,02 vezes 10 dá 0,2 metros. Todas as minhas unidades estão no Sistema Internacional de Unidades, então minha altura foi dada em metros. 0,2 metros, que corresponde a 20 centímetros. Então, a resposta aí dá 20 centímetros. Se a gente for olhar nas alternativas, aí, nas opções que ele nos deu, corresponde à alternativa C, 20 centímetros. Então, a resposta da questão 1, 20 centímetros. Questão 2. A figura ao lado representa uma talha contendo água. A pressão da água exercida sobre a torneira fechada depende. Então, olha aí. Nós temos aí uma talha, né, ou um filtro, né? Então, a pressão da água exercida sobre a torneira, que está fechada, vai depender de quê? Letra A. Do volume de água contido no recipiente. B. Da massa de água contida no recipiente. C. Do diâmetro do orifício em que está ligada a torneira. D. Da altura da superfície da água em relação ao fundo do recipiente. Alternativa E, da altura da superfície da água em relação à torneira. Então, muito bem, utilizando o princípio de Stevens, que a gente calculou a pressão, né, exercida por uma coluna líquida, essa pressão só depende do quê? Depende apenas da altura da superfície do líquido no ponto onde você está calculando a pressão. No caso, a pressão exercida sobre a torneira vai depender apenas do ponto, né, da altura onde está e da coluna de água. Então, a resposta correta da questão 2 vai ser a alternativa E. A pressão da água exercida sobre a torneira fechada depende da altura da superfície da água em relação à torneira. Resposta da questão 2, alternativa E. Questão 3, olha aí o quadrinho, pressão de 1 atmosfera, né? Ele lá na praia. 15 atmosfera, né? Ele aí mergulhando. E quando chega em casa, né, a mulher pergunta quem é essa tal de Valdirene, a pressão aí é de 1000 atmosferas. Então, aí no terceiro quadrinho, a irritação da mulher foi descrita simbolicamente por uma pressão de 1000 atmosferas. Suponha a densidade da água igual a 1000 kg por metro cúbico, uma atmosfera igual a 10 a quinta Newton por metro quadrado e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado.
Calcule a que profundidade na água o mergulhador sofreria essa pressão de 1000 atmosferas. Então, qual seria a profundidade na água? Então, a gente sabe que pressão é igual a pressão atmosférica mais densidade de gravidade, altura. Então, a pressão que nós temos é de 1000 atmosferas, que é igual a pressão atmosférica, uma atmosfera, mais 10 ao cubo, densidade da água, vezes 10, que é a gravidade, vezes a altura que a gente quer saber. É bem parecido aí com o exercício da questão 1. Então, a atmosfera 10 a quinta, então ficou 1000 vezes 10 a quinta, que é igual a uma atmosfera, 1 vezes 10 a quinta, 10 ao cubo vezes 10, 10 a quarta. De novo, 1 vezes 10 a quinta positivo, passa para o outro lado, negativo. Então, 10 a quarta H é igual a 1000 vezes 10 a quinta, menos 1 vezes 10 a quinta. 1000 menos 1, 999. Então, ficou 999 vezes 10 a quinta. 10 a quarta multiplicando, passa para lá, dividindo. Então, vai ficar 999 vezes 10 a quinta, dividido por 10 a quarta. Divisão de potência de mesma base, repete a base, subtrai expoente. 5 menos 4, 1. Então, ficou 999 vezes 10. Logo, a altura aí que o mergulhador sofreria, a profundidade na água que o mergulhador sofreria essa pressão seria de 9.990 metros. Essa daí seria a profundidade, 9.990 metros. Questão 4. Um grupo de alunos resolveu montar um guindaste hidráulico para uma feira de ciências. Olha aí o guindaste hidráulico. A gente tem embaixo aí o êmbolo de diâmetro menor e lá no meio ali do guindaste o êmbolo de diâmetro maior. Então, para isso, eles resolveram utilizar duas seringas. Uma seringa tem diâmetro D1 de 2 cm e a outra D2, 1 cm. Sabendo que o módulo da força máxima que o motor permite produzir é de 2 newtons, qual o valor máximo da massa m que o guindaste poderá erguer? Vamos considerar a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Muito bem, colhendo aí os dados que ele nos deu, a força máxima que o motor consegue permite produzir é de 2 newtons. O diâmetro 1, 2 cm, diâmetro 2, 1 cm. A aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, pelo teorema de Pascal, a variação de pressão em qualquer ponto é igual à variação de pressão em todos os outros pontos. Então, a variação de pressão 1 é igual à variação de pressão 2. Pressão 1, força 1 sobre área 1. Pressão 2, força 2 sobre área 2. Quem que é minha força 1? É a força máxima que o motor consegue produzir. Coloquei e chamei de FM. A área 1, como é um diâmetro aí, é seringa, então é a área do círculo, πr ao quadrado. Para a área 1, πr1 ao quadrado, que é igual a força 2, é o F que eu quero descobrir, e a área 2, πr2 ao quadrado. Π na esquerda com π na direita, corta. A força máxima que o motor consegue produzir, 2 newtons, sobre o raio 1. Se o meu diâmetro é de 1 centímetro, então quem que vai ser o meu raio? A metade do diâmetro, vai ser meio. Então, vai ser meio ao quadrado, que é igual a força lá no maior que eu quero produzir. F dividido pelo diâmetro maior, que é de 2 centímetros. 2 dividido por 2 dá 1. Então, meu raio vai ser 1. Então, vai ficar 2 newtons dividido por 0,5 ao quadrado, que é 0,25, porque 1 ao quadrado dá 1. Então, minha força vai ser 2 dividido por 0,25, que vai dar 8 newtons. Então, no caso, aí, minha força foi multiplicada 8 vezes. Então, a força máxima aí que a gente consegue produzir nesse guindaste é de 8 newtons. Mas a pergunta foi, qual o valor máximo da massa m que o guindaste poderá erguer? Então, a gente sabe aí que peso é massa vezes gravidade. Então, a força aí vai ser igual ao peso, que vai ser 8 newtons, que é igual a massa que eu não sei, a aceleração da gravidade vezes 10. Então, vai ficar m, 8 dividido por 10, que vai me dar 0,8 kg. 0,8 kg, 800 gramas. Então, a resposta aí da questão 4, alternativa B de bola, 800 gramas. E a última questão aí, um sistema hidráulico tem 3 êmbolos móveis, LMN, com área A, 2A e 3A, como mostra a figura. Êmbolo L, área A, êmbolo M, área 2A, êmbolo N, área 3A. Então, quantidades diferentes de blocos são colocadas sobre cada êmbolo. Todos os blocos têm o mesmo peso. Para que, em equilíbrio, os êmbolos continuem na mesma altura, o número de blocos colocados sobre os êmbolos L, M e N podem ser respectivamente. Então, olha aí, alternativa A, 1, 2 e 3, B, 1, 4 e 9, C, 3, 2, 1, D, 9, 4, 1, alternativa E, 8, 2 e 1. Muito bem, vamos observar que aí, ó, que o do M, a área é 2 vezes maior que a do L, e a do N é 3 vezes maior que o
L. Então, se eu aumento a minha área, o que acontece para manter a pressão constante? Eu tenho que aumentar a força. Então, quanto maior a área, maior o número de blocos que eu vou ter que colocar. Então, para o L, M e N vão ser números crescentes. Então, não pode ser decrescente. Então, aí a gente já mata a alternativa C, D e E. Então, vai ser 1, 2, 3 ou 1, 4 e 9. Então, uma coisa a gente já sabe. No L, a gente vai ter que colocar 1. Então, olha aí. Entre nos êmbolos L e M. Então, a variação de pressão no êmbolo L tem que ser igual à variação de pressão no êmbolo M. Então, o que eu sei? A força no L dividido pela área do L é igual à força do M sobre a área do M. A área do L é A e a do M 2A. Então, vai ficar a força que eu vou colocar. Eu vou colocar uma massa no êmbolo L de área A, que vai ser igual à força do M dividido pela área do M, que é 2A. Corto o A com A, o que sobrou? 1 é igual à força do M sobre 2. Multiplica cruzado, então a força do M vai ser 2 blocos. Então, se eu colocar um bloco no L, eu tenho que colocar 2 blocos no M. Agora, eu vou fazer aí com o M e o N. Então, o que eu sei? A variação de pressão no êmbolo M é igual à variação de pressão no êmbolo N. Se eu coloquei 2 blocos aí no M, então quanto que eu vou colocar no 3? Então, força no M dividido pela área do M é igual a força do N dividido pela área do N. Força do M, eu vou colocar 2 bloquinhos, igual eu fiz aí em cima. A área do M, 2A, que é igual à força do N, que eu não sei, sobre a área do N, que é 3A. A com A, corta. 2 em cima com 2 embaixo, corta. Então, o que vai me dar isso daí? Vai ficar na minha esquerda 1 é igual a Fn sobre 3. Multiplica cruzado, Fn igual a 3 bloquinhos. Então, se eu colocar 1 no L, eu coloco 2 no M. Se eu colocar 2 no M, para manter o equilíbrio, eu coloco 3. Então, a resposta é a alternativa A. 1, 2 e 3. Então, olha aí. Então, a resposta correta da questão 5, alternativa A, 1, 2 e 3, certinho? Muito bem, encerramos aqui mais uma videoaula. Peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu joinha, compartilhe com seus coleguinhas de escola e até a próxima videoaula, pessoal. Forte abraço, valeu!